Todo mundo cabe no mundo. O mundo fica melhor quando todos cabem nele. Inclusive Luísa. Hoje entrevistaremos a Rafaela Lima, que é uma pessoa muito bacana. Ela também tem um tio com síndrome de Down. E a relação deles é linda. A Rafa é jornalista, diretora e fundadora da Agência de Iniciativas Cidadãs. E ainda faz doutorado e publica um monte de artigos sobre mobilização social e inclusão. Todo mundo cabe no mundo, inclusive a Rafa, com seus tornozelos que falham por causa do peso. Rafa, conta um pouco pra gente sua trajetória e a sua profissão. Nossa, a história é longa. Mas vamos lá, Lu. Eu sou jornalista, né? E quando eu entrei pro curso, isso nos anos 90, você nem era nascida ainda, eu me decepcionei um pouco com o jornalismo, porque normalmente ele não é muito dialógico, assim, não tem muito espaço para troca verdadeira, né? A gente sabe aí o tanto de manipulação que tem também na mídia, mas eu tive a sorte de participar de uma TV comunitária, que era uma experiência de construir um programa de televisão junto com uma comunidade dos bairros Paulo VI e Ribeiro de Abreu. Isso em 1993, já tem um tempão, né? E aí essa experiência de comunicação comunitária mudou minha vida. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero fazer essa comunicação diferente da que tá aí. E aí foi disso que o grupo dessa experiência, que chamava TV Sala de Espera, a gente se empolgou muito e criamos a IC. Isso lá em 1993, né, no projeto de extensão. E depois, em 1997, a gente resolveu, né, ser uma ONG, ser uma organização da sociedade civil. Mas já fiz várias outras coisas, né? A IC, por um bom tempo, foi um trabalho mais de voluntariado, então já dei aula, já coordenei faculdade, já trabalhei com assessoria de imprensa, já trabalhei com educação, já fiz um tanto de coisa, mas onde eu me realizo mesmo, assim, onde eu faço o que eu realmente acredito, me dá muito prazer, é aqui na IC mesmo, né? E nessa troca tão bacana que a gente tem. No ano que eu nasci, em 1993, eu não conheci a Rafa, porque a Rafa que me trouxe a várias experiências para mim mesma. Eu amo ela de paixão, eu admiro muito ela, eu gosto muito dela. E também, no ano que eu nasci, surgiu a IC, há 29 anos atrás. Eles fazem aniversário em janeiro e eu sou de setembro. A diferença é de 9 meses. Tá vendo, né? 93 foi um ano muito bom, né, Lu? Foi muito pra mim, Rafa. Você também é uma referência pra mim, viu, Lu? Uhum. Não foi à toa que nossos caminhos se cruzaram, não, né? A gente tinha que fazer um tanto de coisa junto. Muitas coisas. Vamos pra frente. Fala um pouco pra gente também um pouco da fundação da AIC. Então, a AIC, né, veio dessa experiência, né, de TV comunitária. Naquela época, criar uma ONG, né, hoje nem é a ONG que fala mais, né, a ONG é Organização Não Governamental. Hoje a gente mudou, né, a nomenclatura é Organização da Sociedade Civil. Naquela época era meio maluquice, assim, criar uma ONG. Né, assim, na nossa profissão não tinha tanto esse tipo de iniciativa, né, mas a gente, de fato, se apaixonou, a gente queria muito continuar com esse tipo de trabalho, né, de natureza comunitária,
E aí um grupo de estudantes e algumas outras pessoas resolveu criar a AIC. Mas naquela época, Lu, a gente fazia outras coisas, assim, a gente trabalhava com outras coisas para sobreviver, para conseguir grana, e ia levando a AIC voluntariamente. E aí em 2002, 2003 é que a gente começou a conseguir edital, patrocínio, começou a conseguir trabalhar, né, focar e ficar aqui, mas isso já tem, né, quase 20 anos, né? Bom, a fundação foi isso, né? Então a gente nasceu dessa TV comunitária por um tempo, né? Então a gente ainda estava na universidade, a gente fala que nasceu em 93, mas em 93 a gente ainda era esse projeto da universidade. Ele foi de 93 a 96. Ele acabou em 96, aí a gente resolveu criar a ONG. E aí o resto é história. Entendi. Muito bacana. Muito legal, Rafa. A AIC é uma organização que eu amo trabalhar. Sobre a inclusão, você pode falar um pouquinho mais sobre a sua pesquisa e como podemos mobilizar a sociedade para a causa? Bom, a minha pesquisa no doutorado é sobre o Fórum das Juventudes, que é uma grande rede de grupos, coletivos, iniciativas de jovens para defender os direitos, sobretudo da juventude negra e periférica. Infelizmente, é um segmento da população que enfrenta muito preconceito, né? E preconceito, no caso dos jovens negros e periféricos, mata, né? Então, a gente tem aí uma grande luta, muitas vezes invisível, né? E jovens que estão de uma maneira muito vigorosa, a partir da cultura, a partir de uma ação solidária efetiva e afetiva, buscando aí visibilidade para essa causa. Junto com eles, eu estudo a Rede Mães de Luta, que são mulheres que tiveram seus filhos assassinados ou pela polícia ou pelas forças do crime, né? Mas sobretudo por uma trajetória mesmo de negação de direitos e que então defendem a mesma causa do Fórum das Juventudes, que é tirar, né, essa juventude da rota aí, da violência e da morte. O que eu trabalho, né, na pesquisa é como que é importante a visibilidade e a articulação que esses movimentos fazem para defender e para levar para o espaço público essa causa tão fundamental e tão invisível, porque na verdade esse jovem ele é visto quase que como um risco, um problema social, quando ao contrário, é uma potência de vida, né? E é um segmento que precisa ter seus direitos assegurados. Então a minha pesquisa é sobre isso. Muito bacana. Rafa, temos artigos publicados juntas. Fala um pouco dessa experiência de escrita compartilhada com uma pessoa T21. Lu, antes de falar do artigo, vou falar do que é ter você na minha vida e na IC. Então, eu vou falar um pouquinho vou voltar um pouquinho para falar do nosso encontro. Para mim, Lu, o dia que eu te conheci lá no Manu Down, foi um dia muito especial e emocionante, assim. Porque você é uma potência tão grande, né, pro trabalho, nas relações, no carisma, no afeto, na sua competência. Foi tão maravilhoso te conhecer aquele dia, né? E eu tenho uma história de vida também, que eu tenho um tio que tem síndrome de Down, que foi criado como meu irmão, que é o Laci, e que não teve a oportunidade de estudar, porque quando ele era jovem, né, isso há muitos anos atrás, infelizmente as pessoas com síndrome de Down eram muito estigmatizadas, né, excluídas. Você sabe muito bem como é isso, né? Então, assim, a possibilidade de ter você na IC é como um sonho, assim. Aquele dia eu não acreditei. E desde então, é um prazer muito grande conviver e trabalhar com você em inúmeros aspectos. Agora, a gente produzir artigo junto, contar essa história, né, Lu? É muito legal, assim. É uma felicidade muito grande. Ainda tem muito pra gente escrever. A gente tem que escrever muito, assim... sistematizar e colocar no mundo essa experiência, né, essa potência da sua história mesmo. Isso é muito especial, Lu. Então, assim, é uma alegria e é uma realização muito profunda para mim mesmo. É uma coisa que eu acredito muito, né, assim,
A gente sabe o quanto a sociedade ainda é fechada para a diversidade, né, Lu? Assim, você é uma pessoa T21, eu sou uma pessoa gorda, as pessoas negras, as pessoas, né, assim, que têm uma orientação sexual que não é tão aceita pela sociedade. Assim, as pessoas são tão diversas e é tão difícil, né, lidar com a diversidade nesse mundo. Então a gente tem muita coisa para desbravar ainda. Então tem que escrever, tem que publicar, e para mim é uma alegria, é uma honra muito grande, muito grande. Cada artigo que a gente publica é uma honra, né? E já foram tantos, né? Então é uma realização mesmo, assim, é uma alegria. E a gente vai seguir, né, Lu? Vamos. A gente vai seguir aí dizendo que o mundo tem que ser diverso, né? Que nós somos todos singulares e todas singulares, e que a gente tem que acreditar nisso como um valor. E tem um potencial também. Isso mesmo. Ah, Rafa, eu amo escrever, sabia? Gostei muito de apresentar na Claxo. Citamos na convivência com seu tio Laci, que tem a síndrome de Down. Fiquei pensando em como é a convivência familiar com a pessoa que teve por você. Conta um pouco pra gente. Olha, o Laci, eu tenho 50 anos. Ele mora com a gente, né? Convive com a gente, assim, como irmão mesmo, desde que eu tinha 13. Então é uma vida, né? E antes, evidentemente, ele é irmão da minha mãe. A gente já convivia. É difícil até falar sem chorar, porque é o amor mesmo, assim, um amor na minha vida. Então, o Lacir é meu irmão, né? Assim, então é uma convivência que para mim sempre foi muito profunda e muito... É muito carinho, muito afeto, e é diferente, assim, ele é uma pessoa especial na alegria, né? Que ele é extremamente alegre, bem-humorado e ele é curioso, todo mundo gosta dele, né? E assim, é uma pessoa que só espalha afeto mesmo. Ele tem um carinho por mim muito especial e eu por ele. E é uma convivência disso, dessa troca afetiva mesmo, assim, de uma entrega que não é raro, assim. O que eu sei do Lacir, né, da nossa convivência de vida, é uma capacidade de amar muito diferente. Além disso, é um humor, né? Eu vivo trazendo as frases dele, né? O fim do mundo tá acabando, hoje eu tô atacado pela revolta, né? Assim, eu vivo trazendo... Ele é um cara muito inventivo, assim, muito brincalhão. Então, ele é um exemplo de vida para mim. Eu aprendi dentro de casa, né, a aceitar muito naturalmente, com muito afeto, a diversidade mesmo, né? Tem uma tristeza, assim, das oportunidades que ele não teve, né? Mas a gente tem que construir, né? Assim, tem que honrar as pessoas que não tiveram. Fico emocionada. Mas é isso, Lu. É só amor. Como você diz, é muito amor envolvido. O tempo isso todo. É verdade, gente. E também achei muito legal demais. Rafa, você pode dizer um pouco que você nota de mudança desde a sua infância até hoje em relação ao convívio de toda a sociedade com pessoas com deficiência? Não, Lu, vou te contar uma história do Lacir. O Lacir, quando ele era criança, ele só podia ir para a escola até os 16 anos. E mesmo assim era uma escola separada, era uma escola especial. E depois não tinha mais, né, ele não tinha mais o direito. Lacir, quando ele teve dor de dente das primeiras vezes, teve dentista que falou que ele tinha que arrancar os dentes porque ele não daria conta de tratar. A gente, lógico que não deixou, tô te contando como que era, né? Assim, então, há muito pouco tempo atrás, as pessoas, né, com síndrome de Down, por exemplo, eram segregadas dentro de casa, escondidas, né? E elas não tinham oportunidade de se desenvolver.
Hoje melhorou muito, né, Lu? Assim, mas ainda tem muito para melhorar, né? Assim, a garantia do direito à educação, por exemplo, né, de estar na escola regular, a garantia de circular no mundo, de ser aceito, né, assim, de não enfrentar tanto preconceito. Então já melhorou muito, né? Eu vejo, como eu estou te dizendo, né, se você comparar, por exemplo, as possibilidades, né, que vem umas gerações depois já teve, né, comparando com ele, já mudou muito, mas ainda tem muito preconceito, né, Lu? Ainda tem muita coisa para vencer, ainda tem muita gente que acha que as pessoas com deficiência têm que ficar em escola separado, né? Ainda tem gente querendo fazer projeto de lei para um absurdo desse, né? Então, ao mesmo tempo que tem avanço, a gente tem que vigiar, né? A gente tem que estar ali lutando mesmo e defendendo e mostrando que com oportunidade, né, tem umas maravilhas como você que está aí com não sei quantos artigos científicos, né, com esse projeto lindo. Então, é preciso, ainda tem muito para avançar, né, e segurar para não ter retrocesso. Com certeza, Rafa. E também, gente, tem muitas coisas legais também. Nós citamos a frase "todo mundo cabe no mundo", até a Rafa com os tornozelos que falham por causa do peso. Fala um pouco da sua vivência enquanto pessoa gorda nessa sociedade. Eu recentemente, Lu, entendi melhor. É engraçado, né? A vida inteira eu atuei nos movimentos sociais, né? Na comunicação comunitária, mas eu nunca tinha parado para pensar tanto em como eu sofri preconceito, né? Assim, quando era criança, eu sofri muito bullying por ser gorda. Eu sempre fui gorda, né? E já sofri bullying, assim, de ficar muito deprimida, de ter que trocar de escola, né? É como se você ser gorda, você valesse menos, né? Que as outras pessoas, né? Como se você, de fato, estivesse devendo alguma coisa para o mundo, né? Assim, então, uma coisa que eu aprendi recentemente é que a gente que é gorda, a gente acha que a gente tá num certo corpo provisório, sabe? Que você tem que emagrecer para você ser aceito. Então, é como se você nunca tivesse numa condição normal como todas as outras pessoas. E o preconceito marca a gente muito, né? Muito mesmo. Então, eu tive uma vivência muito difícil, assim, quando eu era criança. Isso me marcou de uma maneira muito negativa, né? Para mulher é muito difícil ser gorda, né? Assim, você é a última a arrumar namorado, arranjar quem vai querer ir na festinha dançar com você, né? Até que você se aceita como você é, com a sua beleza e do seu jeito, você já passou muito perrengue. Então hoje, assim, eu consigo enxergar as coisas que eu vivi como preconceito e eu resolvi lutar contra isso, sabe? Hoje eu tô com um grupo de mulheres que luta contra a gordofobia. Em breve a gente vai lançar um livro. Eu agora quero falar sobre isso, sabe? Porque eu fico pensando se, por exemplo, lá atrás, né, na infância, se eu entendesse que o que eu estava passando era preconceito, que aquilo era errado, eu podia ter tido uma outra vivência. Então eu passei perrengue, né? Nem por isso deixei de viver e de enfrentar, mas com sofrimento, e quero atuar para que outras pessoas não tenham que passar por isso. Muito bacana. Fala pra gente um pouco mais sobre a sua luta contra a gordofobia. O que isso tem a ver com inclusão? Então, Lu, quando a gente fala que todo mundo cabe no mundo, né? O que significa isso, né? A gente vive num mundo que tem padrão de beleza, um padrão de produtividade, de inteligência, de consumo, de cor de pele, né? Então, assim, tem uma série de rótulos, né, que estão aí para dizer que determinado jeito de ser vale mais que o outro, né? O nome disso é opressão, né? Isso é preconceito, discriminação,
E isso não pode acontecer em nenhuma área, né? Com ninguém, né? Então, na verdade, o que a gente luta, né, quando a gente fala de sociedade inclusiva, e tem gente que fala que mais que a sociedade inclusiva, a sociedade democrática, que é para todas as pessoas, a gente está dizendo que cada pessoa tem o direito de ser do seu jeito, né? Assim, que o jeito do seu corpo não pode definir o lugar que você ocupa, né, ou deixa de ocupar, né? Nem a cor da sua pele, né? Nem a quantidade de cromossomo que você tem, né? Nem, enfim, é uma luta pela singularidade de cada pessoa para que ela seja respeitada e para que a pessoa tenha o seu valor, né, respeitado. Então, quando a gente, né, luta contra a gordofobia, a gente está falando disso, né? A gente está falando que os corpos das pessoas são diferentes, né? Algumas pessoas são super magras, outras têm dificuldade em ficar num determinado peso, outras vão ser baixinhas, outras altas, enfim, os corpos são variados, né? O ser humano é diverso, então é a mesma luta, né, Lu? É a luta para que as pessoas sejam respeitadas do seu jeito, né? Assim, que parece uma coisa boba, né, quando a gente fala assim, mas é tão difícil, né? Mas é isso, eu acho que se conecta, por exemplo, à sua luta, porque a gente está dizendo isso, olha, a gente só quer ser do nosso jeito, né? Ser respeitado e respeitar. Estamos juntos na luta. O que você acha que os indivíduos e organizações devem fazer para não reproduzirem gordofobia e apoiar as lutas pela diversidade? Nossa pergunta é complexa, né, Lu? Assim, falando de gordofobia, né, normalmente, pensando aí no mundo do trabalho, né, essa coisa da imagem corporal, normalmente existe um padrão de corpo que é o mais aceito, né? Então, por exemplo, se uma mulher gorda e uma mulher magra disputa uma determinada vaga, possivelmente a que está né, mais dentro da imagem corporal mais aceita vai ter mais chance, né? E isso é uma coisa que a gente tem que questionar, né? Pensando aí no mundo, por exemplo, das empresas, e isso está muito lentamente avançando, né? O que eu acho que empresas e governos e sociedade, todo mundo precisa considerar essa perspectiva mesmo da diversidade, né? De não buscar compreender as pessoas a partir de determinados padrões, né? Como se um único padrão fosse bom, né? Fosse aceitável, fosse a norma, né? Assim, eu acho que, né, se eu tenho que dizer assim, é difícil também resumir numa frase ou numa formulação, mas eu acho que é essa ideia de que não pode existir caixinha para classificar as pessoas e para incluir umas e excluir outras, né? É preciso que a gente se abra mesmo às variadas formas que as pessoas existem, se expressam, pensam, né? Aos corpos das pessoas. Então, acho que o princípio é sempre esse, da diversidade. Como valor, como uma coisa bonita. É muito legal a gente ser diferente, né? É muito legal. Imagina se fosse todo mundo igual, Lu. Que saco que ia ser. Todo mundo igualzinho, falando as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, né? Assim, com os mesmos tipos de corpos. O mundo ia ser muito chato, né? A diversidade é maravilhosa, é colorida, né? O que dá... Eu vejo a IC, né? A gente é tão diverso, né, Lu? Tem pessoas tão diferentes aqui. E eu acho tão vibrante, tão pulsante a gente ter esse lugar, assim, em que é possível, de fato, a diferença se expressar, né? Então, eu acho que mais do que essa ideia de aceitar a diversidade, eu acho que ela é mesquinha. A gente tem que celebrar a diversidade. A gente tem que ver que isso é uma riqueza, né? E eu vejo isso muito aqui. A gente é muito diferente, a gente tem habilidades muito diferentes, a gente tem jeitos diferentes de enxergar as coisas e dessa mistura só sai coisa boa, né? Então acho que pensar a diversidade como algo a ser celebrado, algo a se buscar mesmo. Então,
algo colorido e lindo. Rafa, foi bom te ouvir. O que você espera da luta pela inclusão daqui pra frente? Nossa, espero tanta coisa, né, Lu? Espero que várias pessoas T21 possam estar com artigos por aí, né, Lu? Que você está abrindo esse caminho. Eu acho assim que você está abrindo um caminho aí que possam ter acesso à educação superior, né? Assim, eu espero que a gente não volte, não retroceda, né? Que essas coisas aí que estão, né? Essas tentativas aí de tirar direitos, que elas não vão para frente, né? E que a gente avance. Eu acho que não tem nada mais educativo, Lu, do que a experiência, sabe? Eu acho que quando uma pessoa como você é protagonista de uma história tão bacana, eu acho que isso vira uma referência para tanta gente. Então, assim, eu espero que a gente tenha muitas Luísas aí para mostrar o tanto que esse ideal é lindo e é possível, né? E engrandece a sociedade mesmo. Então, eu espero que a gente tenha mais experiências bonitas e que possam puxar mais gente, né? Que ainda tem muito para avançar. Isso mesmo. E muito obrigada a todos. E a Rafa sempre apoiou, sempre comigo desde que comecei há 3 anos atrás. Né? Apoio, Lu, é parceria, né? A gente tá junto aqui, deu a mão, acabou, né? Isso mesmo. É pra vida. Pra vida inteira, gente. Só tenho a agradecer, Lu, de tudo que a gente faz junto. Que eu amo ela muito e pela determinação dela também. E eu amo essa menina demais da conta também. E você me avisa. Sem você não adianta desse mundo. Te digo mesmo, Lu. Isso mesmo. Gostou da conversa? Fique ligado nas nossas redes sociais www.inclusiveluiza.aic.org.br e também no Instagram @aic_cidadania e @LuSR_Camargos. Comente nossos posts com quem você quer que eu converse sobre a temática da inclusão. E não deixe de assinar o podcast no seu tocador preferido e não perca nenhum episódio. Até mais, beijos! Esse podcast é a produção da AIC, a Agência de Iniciativas Cidadãs. A direção do Inclusive Luiza é minha, Luísa Camargos. A produção é minha e da Água Marina. Edição, Sara Dutra. Arte, Jéssica Kowalski, Bruna Lubambo e Lucas de Pedro.